Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Alegria e paz nos corações é o que eu desejo a cada um de vocês na noite de hoje. Momento importante de retorno aos nossos trabalhos para falarmos sobre a mensagem consoladora do Evangelho, mensagem que ajuda no nosso processo de transformação, nosso processo de crescimento espiritual. É sempre uma grande chance, sempre uma oportunidade sem igual estarmos juntos. E na noite de hoje nós estudaremos, nós vamos conversar, fazer reflexões acerca do tema orgulho e a humildade. Quanto nós ainda precisamos aprender e buscar também recursos importantes para aprendermos um pouco mais. Nós, ao longo de toda uma trajetória, temos ouvido muito falar sobre o orgulho e o egoísmo, porque nós bem sabemos que são grandes chagas da humanidade e que têm levado muitos de nós, os homens na humanidade, à sua decadência, né? A sua derrota. Em muitos momentos da vida, a história da humanidade mostra isso para a gente. Contrário a isso, vem a humildade que Jesus tanto colocou e tanto pregou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos então encontrar nas instruções dos Espíritos, lá no capítulo de número 11, e no capítulo, e nos itens, no capítulo 7, nos itens de número 11 e 12. No item 11, nós vamos encontrar a mensagem de Lacordaire, que nos traz assim um conselho tão importante, falando acerca do orgulho, mostrando quanto ainda ele existe em nossas vidas e, de alguma forma, que é uma chaga que nos coloca numa condição assim muito ruim. Eu quero trazer aqui para nossas reflexões, para falar sobre orgulho, eu quero reportar um personagem extremamente importante da nossa humanidade, né, da nossa história, não é? Que é o Saulo e depois Paulo. Eu quero falar de Saulo quando daquele momento lá na estrada de Damasco. Saulo, no momento que ele sai de Jerusalém, ele pede então uma carta ao sumo sacerdote para que ele pudesse continuar a sua perseguição aos cristãos. E sai então, ele parte em direção a Damasco, a cidade de Damasco. E ele estava junto com aqueles que o acompanhavam, os seus guardas, os seus seguranças, vamos colocar assim, né, para os tempos mais atuais, para os nossos tempos. E num determinado trecho, quando ele já ia quase chegando, né, à cidade de Damasco, eis que uma luz muito forte o invade e ele cai de joelhos, ele fica prostrado de joelhos e não consegue mais enxergar, mas ouve uma voz, né? Tem uma voz assim muito forte que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: e quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não recalcitres contra os aguilhões. E Saulo, então, que estava ali de joelhos, pergunta àquela voz: Senhor, que queres que eu faça? Jesus então diz a ele: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E aí nós começamos a refletir, né? A mensagem de Jesus àquele senhor, né? A Saulo, o rabino, discípulo então de Gamaliel. Gamaliel foi seu grande instrutor, seu grande professor, mas ele, com todo o seu orgulho, com todo o seu conhecimento, ele mandou, ao longo de uma trajetória muito grande,
né, dizimar os povos, matar pessoas, prender. E ele estava ali também com esse firme propósito e encontra Jesus. E agora, depois que aquela luz forte que ele visualizou na estrada de Damasco, ele ficou cego, ele estava cego, já não poderia mais seguir com a sua visão, com os seus olhos, teria que a necessidade de ter aquela ajuda. Então ele vai, entra na cidade, como o próprio Jesus indicou, e lá ele se lembra que lá ele tem muitos amigos, ele se lembra de Sadoc, que morava lá em Damasco. Ele pede então a um dos seus guardas que o leve até a casa de Damasco, até a casa de Sadoc. E ele leva até lá, mas ele já estava cego, e quando chega na casa, ele prefere ficar do lado de fora. E o seu guarda vai até lá, chama Sadoc, Sadoc vem, e ele diz, então, conta a história, dizendo que Saulo está lá do lado de fora, mas que ele estava cego. Sadoc então diz, eu tenho muitos amigos aqui na minha casa, porque vamos fazer uma grande reunião, estou aguardando outros, não posso recebê-lo, ainda mais nessas condições, ele estando cego. Ele fala então para o guarda que próximo ali, à rua direita, tinha uma hospedaria, onde ele poderia levar Saulo, e que no outro dia ele iria lá para visitá-lo. Então, o guarda desce e ao dar o recado para Saulo, ele disse, né, porque Sadoc havia dito para ele, né, mas se ele perguntar, diga que não me encontrou. E o guarda então, após descer, vai e diz a Saulo, eu não encontrei Sadoc. E Saulo disse, daqui pude ouvir então a sua voz. E o guarda teve que revelar toda a verdade para ele, dizendo que Sadoc não poderia recebê-lo porque naquela noite ele estava aguardando alguns amigos, certamente outros rabinos que viriam de Jerusalém para visitá-lo para uma grande reunião. Saulo, então, levado pelos guardas, vai até essa hospedaria, à rua direita, conforme Sadoc indicou, que era uma hospedaria que pertencia ao senhor de nome Judas. E durante 3 dias e 3 noites, Saulo nada comeu. E nós ficamos refletindo que aquele senhor, aquele homem, aquele rabino que tanto conhecimento tinha do Velho Testamento, agora estava cego e sem aqueles seus amigos, porque eles não lhe davam sequer o abrigo. E aí nós paramos para pensar, paramos para refletir, de que adiantou tanto orgulho naquele homem que mandou prender e que mandou matar tantos e tantos, agora estava ali, necessitado de tudo, necessitado de todos. Ele que vinha do alto poder da corte romana, agora necessitava de todas as pessoas. E lá nessa hospedaria, ele ficou refletindo acerca da sua vida, porque Jesus pediu para que ele lá adentrasse, porque lá seria dito o que ele deveria fazer. E ele ficou aguardando. Jesus, então, em visão, aparece para Ananias. Né? Ananias pôde conversar e ouvir Jesus em visão. E Jesus disse a Ananias, vá até lá, porque ele já está em pensamento, vibrando, né? Orando, porque certamente alguém virá para lhe devolver a visão. Ananias vai até aquela hospedaria, pede para visitar Saulo lá no seu quarto. Ao bater a porta, ele adentra e Saulo então pergunta, e quem sois? E ele diz, sou Ananias. E Saulo então começa a refletir, ora, mas Ananias é aquele a quem eu perseguia, porque Ananias estava ali em Damasco, fugindo de Saulo, ele fugiu com toda a sua família para Damasco. E nessa perseguição, eis que a gente vai encontrar ali
juntos, tete a tete, perseguido e perseguidor. O perseguido, então, é convidado a levar a cura ao perseguidor. Numa prova de humildade tamanha, eis que Ananias questiona um pouco antes a Jesus, dizendo: mas, mestre, Senhor, como é que eu vou levar a cura àquele que perseguiu a todos os nossos irmãos, que mandou matar e que mandou fazer tantas e tantas atrocidades? Como é que eu vou levar essa cura a ele? E ele começou a questionar Jesus. Jesus diz para Ananias que o Saulo, era o vaso escolhido. Ele era o vaso escolhido. E ele um dia iria saber o quanto ele deveria padecer em nome de Jesus. Ananias, então, diz para Saulo: o Senhor que você viu lá na estrada de Damasco pediu para que eu aqui viesse. O Senhor Jesus, pediu para que eu aqui viesse e te restituísse a visão. E ele diz, ao passar a mão pelos seus olhos, volte a ver, em nome do Senhor. E dos seus olhos caem escamas, e ele então volta a ver. Nesse espaço de tempo, Ananias então o batiza e lhe dá a nova oportunidade de ter esse conhecimento acerca das coisas de Jesus. E nós ficamos imaginando, nós ficamos pensando, o que seria então daqui para frente desse homem? O que seria feito da vida de Saulo, que agora, já transformado, já adotaria um outro nome, um nome como cristão. De Saulo ele passaria a ser Paulo, Paulo de Tarso. Aquele que perseguia os cristãos iria agora, então, buscar defendê-los, buscar os recursos das lições do Cristo. Mas será que ele seria muito bem recebido, homem orgulhoso que fora? E agora? Não é? Ele tem que dar esse grande exemplo através do seu trabalho, através da sua luta. E ele, ao longo dessa trajetória, começou a levar a mensagem de Jesus para todos os povos, para muitos dos povos. Ficou durante 3 anos no deserto, trabalhando a sua arte como tecelão, mas passou por muitos e muitos sofrimentos ainda, porque através dessa trajetória de levar a mensagem do Cristo aos povos, ele sofreu levando pedradas, foi chicoteado, foi de alguma forma não compreendido por aqueles homens, os seus antigos amigos, que não conseguiam compreendê-lo, e nem tampouco os cristãos não acreditavam que ele estava ali em nome de Jesus. E ele teve que descer de todo o seu orgulho, de todo o conhecimento que tinha, e trazer dentro do seu coração, colocar no seu coração muito mais humildade. Essa mensagem do Evangelho de Lacordaire vem dizendo para nós que a humildade é uma virtude muito esquecida por todos nós nos nossos tempos atuais. É muito esquecida e pouco praticada. Em vista de todos os exemplos que Jesus deixou para nós, o exemplo maior é o do seu próprio nascimento, de nascer uma estrebaria, um espírito dessa magnitude, nascer em uma estrebaria e, de repente, dar esse exemplo, o exemplo maior de humildade. E Lacordaire vem dizendo para nós que é muito esquecida entre nós a questão da humildade, porque precisamos praticá-la em outros instantes, em muitos momentos de nossas vidas, para que, em praticando essa humildade, nos coloquemos em condições de servir ao nosso próximo. Fala que a humildade, como praticar essa caridade maior. Se nós não formos humildes, nós não conseguiremos sequer servir ao nosso irmão, ao nosso próximo.
E então, para a gente poder encerrar, eu quero dizer que esse é um grande exemplo que a gente mostra aí, o orgulho desse rabino de Saulo, lá do seu alto posto, e de repente a sua transformação, a porta de Damasco, na estrada de Damasco, esse poder maior de transformar-se. Ele que era o defensor das leis antigas, passa a ser, de alguma forma, um pregador, um divulgador da mensagem cristã. E da mesma maneira que ele era um ferrenho pregador daquela mensagem, ele também se coloca em posição de humildade, porque teve que passar por muitos e muitos momentos de muitas dificuldades. E nós, outros, meus irmãos, que nos coloquemos também em condições de servir ao nosso próximo, doando o nosso melhor, doando o máximo dos nossos corações, sejamos humildes, como solicita de nós Lacordaire, nessa mensagem, no capítulo de número 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 11, que nos coloquemos em condições de servir ao nosso próximo, em servir do fundo dos nossos corações, e aos orgulhosos, aqueles que pensam que são melhores do que os outros, ele traz ali um exemplo mostrando que todos somos iguais. E hoje, compreendendo que somos seres reencarnacionistas, nós começamos a refletir. Quem sabe hoje, aquele que passa por essas dificuldades, aqueles que nós humilhamos hoje, não será aquele que virá nos estender as mãos no futuro muito próximo. Então, que nós nos coloquemos aí em condições de servir ao nosso próximo com muito mais amor, com muito mais carinho, utilizando-nos dessa caridade, pois que fora dela não há salvação e não conseguiremos chegar a lugar algum. Bom, eu quero muito agradecer pela oportunidade em fazer essas reflexões na noite de hoje e peço a vocês que busquem também lá no Evangelho, no capítulo número 7, que eu falei, nos itens do número 11 e 12, para que aprofundem ainda mais nessas questões. Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, na esperança de que, numa oportunidade muito próxima, nós estejamos juntos e, quem sabe, de forma presencial, na nossa casa espírita, para trocarmos abraços e esses contatos fraternos, enviando, nesta hora, energias de todo o coração a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa habitar profundamente os lares de vocês, os corações de vocês, na noite de hoje. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.